Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência nesse vídeo de número 150. Capítulo 25, Livro dos Médiuns, Evocação das Pessoas Vivas. Nós nos encontramos agora na pergunta de número 44, onde Kardec faz a seguinte pergunta aos bons espíritos: evocada, uma pessoa viva conserva a lembrança da evocação depois de despertar? Olha que pergunta interessante, né? Kardec quer saber dos bons espíritos se aquela pessoa evocada, se ela, guarda alguma lembrança, se ela tem alguma lembrança, aquela pessoa viva, aquela pessoa que ainda encontra-se no corpo físico. Aí os bons espíritos respondem assim: não. Por exemplo, não. A pessoa, ela não guarda lembrança nenhuma. Só que isso é relativo. É por isso que existe o esmiuçamento. É para mostrar o lado inverso. Por isso que eu digo que é relativo. Porque nós temos que entender que, da mesma forma como permitido é ao espírito, ou melhor, à alma, porque estando no corpo físico é alma. Da mesma forma que é permitido à alma se manifestar em determinado médium, em determinado lugar, em determinada casa espírita, e lá confabular com as pessoas, nós temos que entender que não custa nada a uma alma mais evoluída trazer com ela, ao despertar-se de manhã, a lembrança. Porque a questão é evolução. O mais evoluído, vamos assim dizer, usando esse termo assim, o evoluído tudo pode. O menos evoluído ou não evoluído, coitadinho, ele também pode permanecer calado. Também pode permanecer num estado de letargia, Mas vamos por aqui. Então os bons espíritos disseram não. Vós mesmos o sois mais frequentemente do que pensais. Só o espírito o sabe, podendo às vezes deixar do fato uma impressão vaga. Então você observa que por isso que nós tivemos que usar o relativo. Só o espírito o sabe, podendo às vezes, olha só o relativo, deixar do fato uma impressão vaga, qual a de um sonho. Então você observa que no esmiuçamento nós temos que agir com prudência, com bom senso, e nós temos que raciocinar muito. Porque você observa que só através da pergunta nós já conseguimos elaborar o esmiuçamento. Quando
os bons espíritos aqui disseram não, como se diz assim, a alma, ao retornar ao corpo físico, ela, lembrança nenhuma, ela traz com ela para o corpo físico da evocação, da confabulação, de tudo que ocorreu. Então, os bons espíritos disseram não. Só que você observa uma coisa. Isso não significa que os bons espíritos caíram em contradição, não. Porque eles não caíram em contradição. Eles estão explicando, pormenorizando que alguns lances fica registrado e que é tido pelo indivíduo como se fossem sonhos, algumas coisas assim. Por isso que tivemos que usar o termo relativo. Por isso que tivemos que dizer: o evoluído tudo pode. O menos evoluído nada pode. Ele pode permanecer calado, E ele ainda está saindo no lucro ainda. Então, porque se é permitido ao espírito, à alma, aliás, se desprender do corpo físico e ali, fora do corpo físico, levada pelos mentores espirituais a uma determinada casa, e lá, porque foi evocada, e que lá confabulam-se com os evocadores, as pessoas lá, então é natural que, se tratando de espíritos de um grau mais elevado, eles podem sim trazer para o corpo físico, no retorno de madrugada, algumas lembranças. Agora, mesmo sendo espíritos evoluídos, aqui no corpo físico, nós sabemos que não é fácil, devido ao véu do esquecimento do passado. E nós temos que entender também que encenar-se no palco da vida não é para qualquer ator e não é para qualquer atriz. Encenar-se aqui no palco da vida não é para qualquer um, porque a situação aqui é caótica. Necessária a evolução do ser. Mas é preciso que ele ali prove. Nem para Deus. Porque ninguém prova nada para Deus. Eu vou provar para Deus. Palhaça dessa. Nós não temos que provar nada para Deus. Nós não temos que provar nada para Jesus. Nós não temos que provar nada para a espiritualidade maior, Bezerra de Menezes, Euri Barcelona. Nós não temos que provar nada para ninguém. Eu vou provar para os meus amigos que eu me modifiquei. Grande engano. Grande engano. Você tem que provar para você mesmo. A luta é para a própria pessoa.
Eu luto 24 horas comigo mesmo. Eu luto 24 horas comigo. Todos nós possuímos uma guerra interna, onde nós temos que batalhar, lutar, né? E provar para nós mesmos. Então, não é dislexia. Voltando ao assunto. Por isso que eu digo que não tem nada de dislexia aqui, não. Vós mesmo o sois mais frequentemente do que pensais. Só o Espírito o sabe. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que só o Espírito o sabe. O sabe do quê? De que até que ponto ele se lembra de tudo que lhe aconteceu aquela noite. Só o Espírito o sabe. Ou melhor, só a alma sabe. Podendo às vezes deixar do fato uma impressão vaga. Aquele dia assim que a pessoa acorda assim, por exemplo, eu gosto dessas coisas, a pessoa acorda assim e pensa assim, engraçado, mas eu sonhei essa noite que eu estive numa casa espírita, ó o probleminha aparecendo, ó. Você não toma cuidado para você ver não, porque você está sendo evocado por aí e não está sabendo. Será, Luiz? Não trata de amarrar o teu espírito no pé da cama para você ver, não. Tem muito charlatão, impostor por aí, brincando de casinha no espiritismo, viu? Casinha da mãe Joana no próprio espiritismo. Então a pessoa acorda e fala assim, mas é engraçado, eu tenho uma leve impressão de que eu trabalhei numa casa espírita essa noite. As pessoas me faziam pergunta e eu respondia. Mas engraçado que eu não consigo me lembrar que casa espírita, eu não consigo me lembrar que as perguntas e nem as respostas. Mas eu tenho certeza de que eu estive trabalhando numa casa espírita essa noite. E eu tenho certeza de que fulano, cicrano, bertano estava presente. Então é aquela vaga impressão. Você sabe do que eu estou dizendo, né? É aqueles dias assim que a pessoa não sabe discernir claramente se ela sonhou ou se não sonhou. Mas ela sabe que ela esteve em algum lugar. Então, olha só para você, uma impressão vaga, qual a de um sonho. Aí Kardec faz uma nova pergunta, olha só para você ver. Não, aí voltando atrás aqui, uma impressão vaga, qual a de um sonho, você observa que se nós analisarmos o não que os bons espíritos disseram a Kardec no princípio dessa resposta, parece que é um não contraditório. Porque depois os bons espíritos, eles esmiuçam de uma certa forma, mostrando outras possibilidades, outras reações, outros acontecimentos. Mas, se tratando dos bons espíritos, não tem nada contraditório. É deixado dessa forma, esse não, ele está aqui
sinalizando que é preciso que estudemos a doutrina dos espíritos. É preciso estudar. Porque os bons espíritos disseram que o espírito evocado, impressão nenhuma ele guarda, recordação nenhuma. Eles disseram não. Pronto. Os tontos, os míope, né, da vida, ele presta atenção só no não. E o não, ele foi colocado aqui pelos bons espíritos de uma forma assim, alegórica. Ele foi colocado aqui de uma forma alegórica para poder ver quem realmente raciocina. Bom, vamos dizer não, mas vamos adentrar alguns assuntos deliberando, né? Só para ver quem é que vai observar essa nuance. Porque aqui tem uma nuance, aqui tem uma mudança. Porque se fosse um não ponto final, você há de convir comigo que os bons espíritos não precisariam se estender além do não. Mas se é um não com vírgula, então ele está ali apenas como uma roupa folclórica, né? Então eles deixaram mais coisas. Vós mesmos o sois mais frequentemente do que pensais. Quer dizer, raciocina, Kardec. Você mesmo pode estar sendo evocado quase todas as noites em determinadas casas espíritas. Você mesmo, vós mesmos, sois mais frequente do que pensais. Tem que raciocinar mesmo, né? Aí Kardec faz uma outra pergunta. Quem pode evocar-nos, sendo nós, como somos, seres obscuros? Oxe, e aí? Kardec ficou intrigado, né? Porque Kardec descobriu na resposta anterior de que ele mesmo podia estar sendo evocado e ainda não tinha percebido isso. Aí ele, é óbvio, ele logo faz a pergunta. Quem pode evocar-nos, sendo nós, como somos seres obscuros? Aí os bons espíritos respondem, né? Lógico. Pode suceder que em outras existências tenhais sido pessoas conhecidas nesse mundo, ou em outros podem fazê-lo igualmente vossos parentes e amigos neste mundo, ou em outros. Suponhamos que teu espírito tenha animado o corpo do pai de outra pessoa. Olha só como que o negócio é sério. Pois bem, quando essa pessoa evocar seu pai, é teu espírito que será evocado e quem responderá. Olha só para você ver como que o negócio é interessante. Então, por exemplo, você. O que Kardec está querendo dizer aqui, os bons espíritos estão querendo dizer aqui é o seguinte. Por exemplo,
O teu filho hoje é a reencarnação do teu avô, ou a reencarnação do teu bisavô. E você conhece o teu bisavô apenas pelas fotos. Você não teve, oportunidade de conhecê-lo. E você tem uma vontade imensa de confabular-se com o teu avô. E à noite lá na casa espírita, você solicita ali que evoquem o espírito do teu bisavô. É óbvio que você entende que o teu netinho, vamos pensar assim, o teu filho. Vamos pensar por esse lado aí para ficar mais fácil. Então, à noite, o espírito do teu bisavô, ele é evocado lá na casa espírita. Uma vez o teu filho em casa dormindo. Tem também, através da vigília, mas aí já implica um pouquinho mais de trabalho, onde nós já esclarecemos em vídeos anteriores. Mas vamos simplificar. Fora da vigília, teu filho está dormindo, ele é a reencarnação do teu bisavô. Então, evocado o teu bisavô, Antenor. Olha o nome do teu bisavô, Antenor. Então, o teu bisavô, ali levado pelos mentores espirituais, eles pegam o espírito do teu filho, a alma do teu filho, leva até aquela casa espírita e lá se manifesta. E confabula com todo mundo ali. Agora, o que muitas pessoas às vezes podem querer saber é se o espírito revelará lá que ele, na condição de bisavô, hoje é filho daquele, acho que é bisneto, né? Uma coisa errada aí, complica tudo esses parentescos aí, mas você entende o que eu estou querendo dizer. Não, é passado um cronograma para o espírito, ali para a alma, e para que a alma não revele tudo. Ainda mais se for um espírito menos inferior. Aí é que os benfeitores mesmo direciona praticamente tudo. Quando é um espírito, uma alma assim mais evoluída, não havendo necessidade nem dos mentores espirituais orientar aquela alma, porque ela tem parcial controle. Por que parcial? Porque nós não podemos nos esquecer que, como já tratamos esse assunto nos vídeos anteriores, que a matéria, de certa forma, a matéria física, ela acaba se tornando um obstáculo ao espírito reencarnante na condição de alma. Parece complicado, né? Mas não é, gente. É a coisa mais fácil do mundo, né? Eu adoro esse sistema, né? Eu adoro esse sistema porque isso nos reporta assim as situações assim tão delicadas que exige assim um pouco de disciplina, né? Nossa, responsabilidade. Quem não tem disciplina, não tem responsabilidade, não tem interesse pela doutrina, pelos desígnios das leis do Criador, ele não consegue
seguir seguir a risca, como aqui nos encontramos já no segundo livro da doutrina dos espíritos, da codificação. Primeiro foi o livro dos espíritos, agora o livro dos médiuns, e depois provavelmente vai ser a Gênese, ou o Céu e o Inferno, enfim. Vó Leontina que resolve essa situação, né? Ela que faz as contas e eu que pago. Então, para você ver. Então, mas são questões assim muito interessantes. No próximo vídeo, nós vamos tratar da questão de número 45.